bom dia! Que alegria a gente estar aqui com você no LinkedIn Maternidade nas Empresas para mais um Café com Transformação, o nosso bate-papo matinal. E hoje o tema do nosso café é maternidade. Como viver com mais leveza e menos culpa? Olha, gente, essa é a pergunta dos milhões, não é não? E antes de chamar as nossas convidadas, eu vou pedir para a Sabrina, do nosso time, passar um vídeo do Maternidade nas Empresas. Bom dia. Maternidade nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A Maternidade nas Empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Olá, agora sim, estou vendo que já tem gente dando bom dia para nós. Bom dia, Cíntia, bom dia, Lúcio, bom dia, Thaís. Então, vou me apresentar, eu sou a Luciana, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, eu sou mestra na temática da parentalidade e eu estou aqui na minha casa, no meu escritório. Eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos acima dos ombros, com umas mechas claras, estou usando um óculos de armação preta, tenho os olhos castanhos claros e sou uma pessoa que gosta muito de sorrir, adoro me comunicar e esses momentos aqui no LinkedIn me fazem muito feliz. Eu sempre saio dessas nossas lives muito melhor do que eu entrei. Então, agradeço a sua presença e hoje a gente está aqui com um super time. Eu e a Suzana, a gente gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas. A gente tem hoje aqui com a gente a Cris Paz, escritora, comunicadora, age-friendly. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Cris, ela é nossa parceiraça e eu, particularmente, eu sou fã da Cris há muitos anos, desde o tempo que ela tinha o blog Para Francisco. A Cris é mãe do Francisco e eu sempre me emociono e me inspiro com ela. E está aqui com a gente também a Raquel Firmo, que eu tive o prazer de conhecer e agora trabalhar mais próxima da Raquel. A Raquel, ela é gerente de pessoas, saúde e bem-estar na Vivo. Ela é uma das pessoas responsáveis pelo programa Vivo Mais Família. A Raquel é uma pessoa cheia de energia e eu descobri, ela tem um poder incrível de conectar pessoas
e projetos. A Raquel também é mãe, e aí eu tenho que consultar aqui porque ela tem 3 filhos. Ela é mãe da Rafaela, do Murilo e do Heitor. Então, muito boas-vindas. Eu gostaria de chamar vocês para que vocês se apresentassem fazendo a sua autodescrição. E nessa descrição aí, nessa apresentação, eu queria saber de vocês. O que não pode faltar no café da manhã? E aí eu te chamo, Su, começa a fazer aí a apresentação. Bom dia. Bom dia, Lu, bom dia, Raquel, bom dia, Cris, bom dia, pessoas queridas do LinkedIn. Estou muito feliz de estar aqui hoje, novamente com vocês, começando uma quarta-feira da melhor forma possível. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa, pink, meus cabelos são um pouquinho longos, um pouco abaixo da altura do ombro, estou usando um óculos de armação, estou no meu escritório, também na minha casa, tenho uma estante com livros atrás, e estou aqui com o meu café da manhã. Não pode faltar no meu café da manhã um café. Então, um bom café preto, eu misturo com leite vegetal, e isso, para mim, é o meu jeito mais fácil e bom de começar o dia. Sem café, eu acabo faltando alguma coisa. Então, é assim. E eu convido, então, a Raquel para se apresentar, fazer sua audiodescrição, para a gente poder se conhecer um pouquinho. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Sou a Raquel, sou uma mulher negra, uso tranças, um pouco abaixo do ombro, estou com uma camiseta branca, estou na minha casa também. E assim como a Suzana, gente, no meu dia não pode faltar café. Acho que café acorda, dá aquele ânimo, traz a energia que a gente precisa para o dia. E super prazer estar aqui com vocês, tá, meninas? Igualmente. Que bom. Cris. Bom dia, gente. Bom, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos. Atualmente eu sou loura dourada. Adorei o atualmente. Uma semana atrás, sei lá, 10 dias atrás, eu era grisalha, fiquei grisalha por quase 4 anos. Eu tô aqui também, deixa eu ver o que é mais. Eu tô usando um óculos de armação cor de caramelo, tô com uma blusa preta, tô na minha casa, atrás de mim tem uma persiana muito chique, porque era apenas uma persiana branca, como se fosse um blackout, e tem uma pintura que um amigo fez, uma pintura bem colorida atrás de mim. E no meu café da manhã, não pode... Na verdade, antes do café da manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu tomo um café expresso e eu tomo bastante café de manhã até às 3 da tarde, que é a hora que eu posso, porque depois, senão, eu não vou dormir. Então, eu sou muito fã do café também, só que eu, mineira que sou, fiquei com mania de café expresso. E hoje o coado eu já não gosto tanto, é engraçado, né? Mas eu amo café expresso e também não pode faltar no meu café da manhã ovos, porque eu sou uma mulher na menopausa e uma mulher na menopausa precisa consumir muita proteína. E eu não sou vegana, então eu amo ovo. É isso. Ai, muito bom, gente. Boa dica, a gente já tem dica logo cedo. Ó. Eu gosto também de um ovo mexido no meu café da manhã, é bom saber dessa necessidade da gente manter essas reservas bem altas. Oi, gente, e o pessoal aqui tá fazendo perguntas, e eu queria até falar, gente, vocês que estão assistindo a gente, também peguem aí o que não pode faltar e vamos fazer desse papo um bate-papo leve aí, muito inspirador. E a Tainá está perguntando por que atualmente as pessoas se autodescrevem. Oi, Tainá, bom dia, que legal a sua pergunta. Olha, essa prática da autodescrição é uma prática que a gente vem vendo, né, nos últimos tempos, principalmente pensando na questão da diversidade, da gente incluir o maior número de pessoas aí, né, na nossa fala, nas nossas narrativas. E existem pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, que não conseguem ver tão bem, né? Então a gente faz essa autodescrição para mostrar a vibe, né? Quem sou eu, a pessoa que não consegue ver, para ela imaginar quem que eu sou, escutando a minha voz e fazendo aí outras associações além somente da voz. Então, a gente faz essa prática, a gente adota essa prática para incluir o maior número de pessoas aí no nosso papo, no nosso café com transformação. Bom dia aí, gente, Renata, bom dia, Eugênia. Então, vamos lá, vamos para o nosso papo, né? Resgatando o tema da nossa live, maternidade e carreira, como viver com mais leveza e menos culpa. Eu queria perguntar para a Cris e para a Raquel, né? Na opinião de vocês, o que é o melhor de ser uma mãe que trabalha
E qual é o maior desafio sendo uma mãe que trabalha? Então, começa com a Cris. Olha, eu acho que o melhor de ser uma mãe que trabalha, eu descobri ao longo da minha maternidade que continuar sendo a Cris, mulher, né, que tem os seus próprios interesses, tem as suas próprias vontades, isso é muito importante para que eu seja uma mãe inteira, por incrível que pareça. E eu acho que a mensagem que eu mais passo adiante é ser uma mãe, ser mãe não significa que você tem que estar o tempo todo focada na maternidade. Eu acho que é uma das coisas que eu descobri é que uma boa mãe é uma mulher feliz, né? Então, ser uma mãe que trabalha é ser uma mulher realizada, né? Que tem outros interesses e que é capaz de alimentar a maternidade com mais leveza, né? Mostrando que esse indivíduo ele precisa do seu próprio alimento, e eu acho que através desse exemplo eu também mostro para o meu filho que isso é importante. Agora, é muito difícil em alguns momentos, porque a gente tem que se ausentar, né? A gente tem que... Porque a gente está cansada, né? Eu tenho um filho adolescente de 16 anos, filho, por que você não pôs a louça, não lava a louça? Mãe, eu tinha que fazer atividade. E tem hora que eu tenho muito isso, assim, eu luto muito contra o machismo dentro de casa, mas em alguns momentos eu só quero paz. Então é difícil a gente, né, ficar o tempo todo lutando contra essas coisas. Então, quando eu vejo, eu estou fazendo milhares de coisas e o meu filho lá, muitas vezes eu falo, poxa, estou contribuindo para que não haja essa divisão, né? De vez em quando eu vou lá no quarto dele e despejo tudo. É impossível! Essa divisão de tarefas aqui em casa não está certa, não sei o quê. Aí a gente relaxa. Então, assim, acho que o difícil é que a gente fica cansada, né? O cansaço nos consome muitas vezes. Muito bom. E eu adorei isso, que você só quer paz. Literalmente, né, Cris? Nem paz. Cris paz. Muito bom. E você, Raquel, o que é o melhor e o mais difícil de ser uma mãe que trabalha? Olha, vocês vão falar que eu copiei a Cris, mas tá muito parecido, assim. Refletindo aqui, acho que o melhor de ser mãe e profissional, acho que é justamente esse tempo que você tem para sua individualidade, de você ser uma mulher que não é só mãe, né? Eu acho que quando você é mãe tem uma questão muito da sociedade te limitar muito a este papel só, né? Então, quando você trabalha, acho que você se desconecta deste papel unicamente e consegue exercitar uma outra função, e isso faz com que também você seja uma melhor mãe quando está com seus filhos, assim, eu pelo menos, né, me sinto assim. Então, eu gosto de ser mãe e trabalhar, porque quando eu trabalho, eu sou só a Raquel profissional, que cuida da minha carreira, e isso é importante, né? Acho que isso é saudável para mim e para eles também, né? E acho que até o fato de inspirá-los também, né, a buscarem carreira, principalmente, né, a Cris falou do machismo, de ter um filho homem, eu tenho uma filha mulher também, então acho que é importante quando ela olhe para mim, ela também consiga pensar na carreira dela, enxergar. Eu acho que isso é importante também para inspirar. E o desafio, acho que eu trago justamente aqui o título da live, né, a culpa, né? Principalmente porque, assim, né, não somos onipresentes, né, então, eventualmente, alguma coisa na vida dos nossos filhos vai escapar, você só vai ver depois que aconteceu. E aí você fala, poxa, se eu não estivesse trabalhando tanto, se eu não tivesse, enfim, talvez eu teria visto isso antes, teria atuado antes, então, acho que é sempre gerenciar essa culpa de não estar o tempo inteiro, de eventualmente só perceber alguma questão depois que ela já aconteceu, e é equilibrar os pratinhos, né? É rodar os pratinhos, tanto os pratinhos do trabalho quanto os de casa, entendendo que eventualmente um deles pode cair em casa, e como é que você lida com isso, né? Acho que é o meu ponto de vista esse. Maravilhoso. Você falou uma coisa tão legal dos pratinhos, né? Que a gente fala, a gente tem aquela ilusão que a gente tem que rodar todos os pratos no mesmo momento, que tem que ser aquele equilíbrio perfeito, mas, gente, o prato vai cair. Sorry, né? Tipo assim, o prato vai cair. E o melhor é quando a gente decide qual prato vai cair. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Mês de maio é um mês que a gente trabalha muito. Então, eu sei que o pratinho do Henrique, meu filho, ele vai estar no chão, entendeu? Eu vou colocar o pratinho do Henrique no chão,
porque eu vou ter que me dedicar mais tempo ali para o trabalho, mas eu sei que depois eu vou pegar esse pratinho do Henrique e ele vai estar ali de novo, né? Então, assim, é interessante a gente fazer essa analogia dos pratos e a gente pensar qual pratinho que vai cair, tá tudo bem, depois eu pego aquele pratinho e ele continua ali de novo. Tem uma metáfora... Tem uma metáfora, vou te interromper, porque tem uma metáfora muito legal que a Ariadne, minha sócia, com quem eu tenho um curso, ela faz uma metáfora do malabarismo, das bolinhas do malabarismo, né? Que é mais ou menos a coisa do equilibrar os pratinhos. Em alguns momentos existe a bolinha de vidro, aquela que você não pode deixar cair, né? Perfeito. Então você elege qual é a bolinha de vidro, isso é muito legal. Né? Excelente. E ela muda, né, Cris? Em alguns momentos a bolinha de vidro é uma coisa, em outras é outras. E a tua fala me faz lembrar muito de uma vez que tu também produziu um vídeo junto com a gente falando de que a maternidade não é apenas uma das nossas facetas, né? A gente quer se dedicar de forma corporal, mas saber que ela não pode nos definir enquanto pessoa. Poder trabalhar abre espaço, como disse a Raquel, como tu mesmo colocou, sobre ser uma única faceta. E aí eu queria convidar quem está nos vendo aqui no LinkedIn, quem está com a gente online, para responder essa pergunta. O que para vocês é o melhor de ser uma mãe que trabalha e qual o maior desafio de ser uma mãe que trabalha? Então, a gente convida vocês também a responderem e a gente poder ter outras percepções. E também quem é pai, né? Quem estiver aí também, vamos interagir para a gente fazer esse bate-papo aí. E uma coisa que é muito legal, muito bacana a gente perceber, aqui no LinkedIn, inclusive, a gente já está começando a ouvir falar na maternidade como autodesenvolvimento, né? A parentalidade como autodesenvolvimento, porque eu desenvolvo habilidade sendo mãe, sendo pai, sendo uma figura parental, e eu posso levar essas habilidades para o trabalho. E a gente gosta muito de uma frase da Paula Pascoal, que ela fala o seguinte: minha carreira me fez ser uma mãe melhor, e ser mãe me faz uma executiva melhor. E aí eu queria perguntar para a Raquel. Raquel, o que você aprendeu com a experiência da maternidade, com seus 3 filhos, que você mais leva para o seu trabalho hoje? Eu acredito que o skill, assim, que eu trago muito da minha maternidade para o trabalho é a conexão, né? Acho que você bem falou, né, Luciana? Eu gosto de conectar pessoas, projetos e me conectar com meus filhos também, né? Porque eu não posso estar o tempo inteiro com eles, mas quando eu estou, como é que eu me conecto verdadeiramente? Sou uma pessoa que incentiva, que eu acho que também isso é um ponto, né? Principalmente para profissionais que são líderes, né? Como que você incentiva pessoas, faz elas acreditarem que elas consigam ir além, né, do que elas estão ali, enfim, incentivar para crescer. Acho que esse é um ponto que eu trago em casa e também no trabalho, né? Acho que conexão muito forte, de se conectar genuinamente com os meus filhos, deles saberem que a mamãe não está o tempo inteiro em casa, às vezes está, porque é home office, né? Mas não está o tempo inteiro disponível, mas quando eu precisar, eu posso contar, eu posso dizer que precisa. Acho que isso é importante, né? Criar essas relações, esses laços fortes. E incentivar também, né? E dizer, vai lá, você consegue, olha, acredito em você, vamos junto. Então, acho que são os 2 skills, assim, que a maternidade me ajudou e potencializou em mim. Muito bom. Nossa, super legal, né? Maternidade, tudo a ver com a liderança, né? E agora, Cris, me responde aí, enquanto profissional, como é que você se vê antes e depois do Francisco? Nossa, eu acho que eu sou um exemplo de profissional, não que eu fosse uma profissional mediana, assim, modéstia às favas, eu era uma profissional muito boa, e é engraçado porque eu vim da publicidade, trabalhei 20 anos na publicidade, e até hoje as pessoas falam, nossa, mas a Cris era uma grande redatora, isso muito me envaidece, fico muito feliz, né? Mas quando o Francisco nasceu, e até pela circunstância que eu enfrentei, né, de ter ficado viúva, grávida do Francisco, eu acho que o trabalho, ele foi uma forma muito positiva também de passar por tudo isso, né? O trabalho me ajudou a passar por tudo isso, né? Sendo mãe solo, uma maternidade solo não planejada, não desejada dessa forma e tudo mais, mas a maternidade e até a maternidade junto com a viuvez foi um potencializador muito grande para o meu trabalho.
né? Eu fui para as redes sociais por causa disso. Então, se hoje eu sou 50 Crises, né? Que eu tenho um podcast que se chama 50 Crises, que eu lancei quando eu completei 50 anos, exatamente para falar sobre esse potencial, né? O que eu fiz, assim, é impressionante. Eu tive Francisco com 36. Com 40, aí eu me tornei empreendedora, aí eu era escritora, comunicadora, palestrante, produtora de conteúdo digital. E antes eu era só publicitária, quer dizer, não só, né? Mas a publicidade também me ajudou a ser tudo isso que eu sou. Só que a maternidade foi muito potencializadora disso tudo. Então eu costumo brincar que foi o Francisco que me pariu e não eu que pariu o Francisco, né? Então, é claro que a gente tem que tomar o cuidado para não romantizar, né? Porque a maternidade não é uma coisa fácil. Eu morria de medo de ser mãe, falava, nossa, não tenho maturidade para ser mãe. Eu lembro que, assim, um dia antes do Gui morrer, que ele morreu de repente, né? Eu falei, eu não tenho maturidade para ser mãe. Eu estava no shopping, né? Eu falei assim, não tenho maturidade para não ser consumidora compulsiva, que na época eu era, né? E ser mãe é difícil mesmo. Se fosse um esporte, seria um esporte radical, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de você ter uma criança que depende de você, e no meu caso depende só de mim, me fez descobrir coisas em mim que eu não imaginava que eu tinha. Potencialidades que eu não imaginava que eu tinha. Isso aqui é um despertador, não sei por que ele tocou. Essa é uma mãe, né, gente? A mãe, ela tem vários despertadores. Sim. Ai, gente, excelente. Aí, olha, tem a ver com o que a Tainá escreveu pra gente. Olha, ela é mãe de 4 filhos. Não me vejo segregada da imagem de mãe e profissional, porque as crianças estão sempre presentes no meu trabalho, visto que eu faço um trabalho focado com mulheres também. Então, o tempo todo, acaba que eles estão no meu contexto. O meu maior desafio é a rede de apoio, pois não tem nenhum familiar próximo de onde moro. Mas aqui as crianças fazem as tarefas domésticas também e compartilhamos tudo, dentro do que cada idade delas permite. Né? Nossa, rede de apoio. Minha admiração, cara. Eu admiro qualquer pessoa que tem mais de um filho, gente. Eu admiro muito. 4? Raquel com 3, Tainá com 4. É realmente bastante desafiador. E por tudo isso que foi dito, né, gente, a gente sempre fala, né, a gente sempre busca fazer um convite para todo mundo que está assistindo aí, para a gente ressignificar um velho ditado que a gente escuta, que a gente repete, a gente sempre escuta, e nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas vamos parar com esse discurso de vítima, porque, como foi dito aqui, maternidade tem tudo a ver com liderança. Então, a partir de hoje, a gente vai combinar que a gente vai falar, nasce uma mãe, nasce uma líder. E foi pensando nisso que a gente criou a nossa grife Maternidade nas Empresas. E a gente tem uma camiseta que é Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder, que a gente está, junto com a Reserva, na loja da Reserva, a gente está divulgando e multiplicando essa mensagem. Então, nasce uma mãe, nasce uma líder, vamos parar com esse discurso de vitimismo, de culpa, e vamos lá para a potência que a maternidade nos traz. E esse pode ser um excelente presente de Dia das Mães, né, Lu? Um presente para nós mesmos lembrar que... Eu já quero a minha, gente, já quero. Combinado, a gente vai providenciar uma para a Cris, uma para a Raquel também, para a gente poder... E todos vocês que estão com a gente tem também um desconto, né, Lu? Tem um cupom de desconto para quem estiver assistindo a live. É no site Maternidade... No nosso bio tem o link para a loja. Pelo QR Code, vocês chegam na loja, que eu vou pedir para a gente colocar aqui também nos comentários, e tem o cupom, né? Sabrina pode botar para a gente. Tá ali, ó, cupom de desconto MNE 2023. Então, quem está assistindo já vai poder pegar esse cupom de desconto e ter a sua camiseta, presentear suas amigas, e realmente a gente multiplicar esse olhar de que a maternidade é potência, a maternidade é autodesenvolvimento, nasce uma mãe, nasce uma líder. Então... Muito bom. E a Raquel trouxe aí a questão da culpa, né, gente? Quem nunca, né? A culpa é uma coisa presente, a gente vai ressignificar essa narrativa, mas a gente, para ressignificar essa narrativa também, é legal a gente trazer um pouco mais de conceito. O que afinal é a culpa? E aí a gente gosta muito do conceito da Soraya Schutel. A Soraya Schutel, a gente adora a Soraya, a gente é muito fã do trabalho dela, e ela disse o seguinte, olha, a culpa é o nosso maior inimigo interno, que trava qualquer decisão de autonomia e liberdade de uma mulher. Olha só, gente, que coisa séria, né? A culpa, inimigo interno, que trava decisão de autonomia e liberdade da mulher.
Então, o que acontece quando a gente está culpada? A gente paralisa, a gente não faz nada. A gente não coloca no mundo aquilo que a gente veio aqui fazer, né? A gente não se realiza, a gente não potencializa o que a gente quer, então culpa paralisa. E se a gente for pensar bem, a quem favorece a narrativa da culpa? A culpa é uma narrativa que desvaloriza o feminino. E aí a gente tem que ficar muito atento que existem outras narrativas também que a gente escuta que diminuem o feminino e a gente nem percebe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da narrativa quando a gente escuta sobre fecundação, por exemplo, na escola. O que a gente aprende na escola sobre fecundação? A gente aprende que tem os espermatozoides e o óvulo. O que acontece no momento da fecundação? Os espermatozoides saem correndo, se jogam, se atiram, eles têm coragem, eles são audaciosos, eles vão lá e fecundam o óvulo. Está quase em estado meditativo. Não é isso que a gente escuta? Mas, gente, isso é um conto de fada científico. Já está provado que no momento da fecundação, os dois corpos estão trabalhando a todo vapor. Então, esse é o nosso convite, para a gente escutar as coisas, mas para a gente fazer uma análise, uma reflexão e entender o que é nosso e o que não é. Então, gente, a narrativa da culpa é uma narrativa que desvaloriza o feminino. E a gente precisa tirar o peso dos nossos ombros em relação a isso. E falando em culpa, eu vou chamar a Su para contar uma pesquisa muito bacana que tem em relação a isso. A Su também é mestra, ela é mestra em equidade de gênero, e a gente aqui no Maternidade nas Empresas, a gente adora estudar, a gente adora pesquisar. E aí, Su, eu vou te pedir para contar um pouquinho dessa pesquisa, que eu acho que vai dar um quentinho no coração aí de todo mundo. Exato. Gente, foi feita uma pesquisa em Harvard em relação à felicidade, né? A questão da felicidade dos filhos na vida adulta, né? Muito se fala, né, que quando o filho chega na vida adulta, até a Raquel comentou na fala dela no início, a gente sente que percebe que falta alguma coisa, e aí vem a culpa materna associando o fato da mãe trabalhar fora com a possibilidade do filho não ser tão feliz ou não ter realizado todos os objetivos que são vistos como socialmente aceitos. E o que foi bacana nessa pesquisa de Harvard, que eles investigaram, que a questão da felicidade dos filhos na vida adulta nada tem relação com a questão da mãe ter trabalhado ou não durante a vida da criança, e sim a qualidade das relações estabelecidas. Olha só que importante entender isso. Não se trata do fato de eu estar em casa ou não que vai garantir a felicidade dos meus filhos na vida adulta, e sim a qualidade da relação que eu estabeleci com ele. Ou seja, a presença plena, como disse a Cris, o fato de eu ser uma mãe feliz vale muito mais, é muito mais importante nesse sentido do que se eu estou mais tempo disponível ou não, né? Então, isso é fundamental para a gente começar a tirar essa culpa que tanto nos colocam. Então, o trabalho da mãe nada tem a ver com a questão da relação futura do filho, e sim a qualidade. Então, perceber isso e colocar isso na prática, ter aqueles momentos de conexão plena, fazer o que a Raquel disse, né? É aprender a se conectar com nossos filhos no tempo que a gente tem disponível, aceitar isso, entender nossos momentos, é fundamental para que a gente também possa dar as condições para que eles possam ser pessoas autorrealizadas, buscando o seu caminho. Então, isso é uma pesquisa de Harvard, uma instituição que é renomada, com um grupo grande de pessoas. Esse material completo está nas nossas redes sociais. Em breve a gente vai repostar esse post para ficar mais no topo, para que vocês possam acessar facilmente. Então, a gente está trazendo aqui realmente dados para a gente poder começar a desconstruir essas narrativas de culpa. Muito obrigada. Ô, Lúcia, eu só fazer um Claro. comentário aqui. Enquanto vocês falavam de culpa, me lembrei muito da época, do auge da pandemia, ali, né, em 2020 e tudo mais. Todo mundo começou a trabalhar em home office. E como as mulheres se desculpavam, né, quando as crianças apareciam ali no vídeo, né, como se aquilo fosse algo... e aí você vê que a maternidade, que as pessoas escondem a sua maternidade, em tese ali, né, da relação com o trabalho. Isso é muito louco, né, porque, enfim, você está no espaço que é a tua casa, com a tua família, e a tua criança interrompe, você tem que se desculpar, como se aquilo fosse uma coisa
sabe, ruim ou grave, e as mulheres desconcertadas, isso é muito, acho que uma característica, né, de vem dessa culpa, né, assim, eu sou profissional, eu não posso ter esse espaço de mãe, ou o meu filho não pode ser visto, assim, é como se tivesse alguma coisa muito errada nesses dois contextos coexistirem, e não tem nenhum problema nisso, né. Não, e os homens poupados disso, né? Porque uma coisa que eu sempre ouvi, é muito engraçado, gente, eu tenho tanto para falar sobre essa coisa da culpa, eu fico até com urticária, assim, fico coçando. Nossa, preciso falar. Fala, que eles queriam te ouvir. Primeiro, como eu sou, né, uma mãe solo, e as pessoas sabem da minha história, porque muitas vezes eu saio para palestrar e eu vou contar essa história, então muitas vezes eu chegava num lugar para palestrar, viajando, né, e a pessoa falava assim, o Francisco ficou com quem? Eu tinha muita vontade de responder assim, não, deixei ração e água para ele, porque, gente, é claro que ele ficou com alguém, né? Ninguém pergunta para um homem, quando ele chega num lugar, viajando, seus filhos ficaram com quem, né? Mas tudo bem, isso é só para ilustrar. Eu reparo muito, assim, quando a Su falou dessa pesquisa de Harvard, quase que eu falei assim, gente, eu sabia, porque eu chamo isso de... Primeiro que culpa é culpa, né? Não é culpo. Parece que é uma palavra feita para mulher, né? Uma palavra feminina. E eu chamo essa coisa dos filhos, né? Do momento que a gente tem para os filhos, eu tenho um texto que eu escrevi que chama Territórios, que a gente pode construir territórios com os nossos filhos, onde a gente vai conviver, e esses territórios, não importa quanto tempo a gente fique neles, mas é um lugar que a gente constrói para conviver com eles. Então, eu tenho alguns exemplos, com o Francisco, por exemplo. Quando ele era pequenininho, eu ia botar ele para dormir, tipo, às vezes eu chegava em casa muito tarde, eu tinha uma rede de apoio, eu tinha o privilégio de ter uma rede de apoio, né? Eu tinha uma babá, mas aí eu ia escrever o Para Francisco e tal, mas antes de escrever, eu punha ele para dormir. Então, eu punha um disco específico da Marisa Monte, que é O Universo ao Meu Redor, eu ouvia esse disco todos os dias na sala, e ninando o Francisco, bebezinho, teve dia que ele começou a cantar, sabe assim, de tão lindo que era, ninando o Francisco, descalça na sala, e ele gostava, ele ficava assim, encostado em mim, ele custava dormir, porque ele gostava tanto de ficar pertinho de mim, e era muito legal. Então, eu construí esse território sem saber, né? Anos depois, um dia eu peguei a estrada com o Francisco e botei esse disco de novo. Tinha muito tempo que ele não ouvia. Ele dormiu em 10 minutos, ele tinha 10 anos de idade, assim. Muito engraçado como que é. E aí depois o outro território nosso foi que a gente maratonou a série Friends juntos, né? Na época que ele queria. E Friends é uma coisa muito antiga e ele entendeu tudo. É incrível Friends, né? Aí maratonamos juntos. Então a gente construiu os nossos territórios. Mas em relação à culpa, né? E eu acho que talvez por causa desses territórios a culpa tenha... Eu falo que ela toma um café aqui em casa, mas ela não tem quarto de hóspede, né? Ela não dorme aqui em casa. Eu sempre tento libertar as mulheres através né, contando a minha experiência, porque eu entendo o seguinte: primeiro, o filho, quando ele percebe a nossa culpa, ele manipula isso muitas vezes, as crianças muito pequenininhas. O Fran faz isso comigo, né? Segundo, que eu entendi que o filho precisa da nossa presença tanto quanto da nossa ausência. O filho precisa da nossa ausência. Então, eu acho que às vezes a gente mitifica achando que ser mãe é estar inteira, é brincar o tempo todo. Gente, tem mãe que não brinca. Eu não era uma mãe que gostava de brincar. Tem uma amiga contando uma história que a mãe estava tão cansada que chegava em casa, a filha falava, mãe, vamos brincar? Vamos brincar de casinha, brincar de cozinhar? Tá bom, eu vou ser a mesa. Eu vou ser a mesa. Então, a gente precisa também assumir as nossas vulnerabilidades diante dos nossos filhos, porque esse exemplo de humanidade talvez seja o mais valioso, porque senão o filho acha, não, como é que eu, né, a filha olha e fala, minha mãe é perfeita, como é que eu vou ser também? Mas que legal esse exemplo de não perfeição, né? E tudo isso eu aprendi porque eu não tive outro jeito, né? Eu tive que falhar em vários. Eu lembro de eu acordando no sábado de manhã que eu não tinha babá, no sábado e no domingo eu não tinha babá, todo mundo falava, que bom, chegou o fim de semana. Eu falava, chegou, estou sozinha com meu filho subindo pelas paredes. Eu acordava de manhã, eu falava, vou dormir só mais um pouquinho, filho, assiste o Ben 10 aí, por favor. Gente, eu sou humana, né?
Então, a gente precisa deixar um pouco mais leve, porque o que eu vejo é que muitas mães que têm a família completinha, têm a rede de apoio, elas se sentem na obrigação de ser essas super mães. A gente não precisa ser tomado por esse desejo da super maternidade, né? A maternidade, se a gente for olhar na nossa época, quando a gente nasceu, né? Eu sou a 5ª filha. Gente, a minha mãe não tinha tempo para mim, né? E eu tô aí ótima. Muito bom esses pontos, Cris. Você falou um negócio, né, da humanidade. E aí eu queria ver com a Raquel, pensando, né, nessa importância da humanidade e que as mulheres também estão dentro das empresas. O que as empresas podem fazer ou estão fazendo para serem rede de apoio dessas mulheres? Como é que as empresas estão agindo para aliviar esse peso das mães que estão sobrecarregadas? Mães e profissionais que compartilham esse papel e que trabalham. Acho que a empresa tem um ponto fundamental de ser essa rede de apoio e de fortalecer esse laço, né? Acho que o que pode ser super básico, assim, eu acho que é aderir leis, né, que flexibilizam aí licenças maternidades. Eu acho que tem a lei cidadã, que você tem um período estendido de licença maternidade, acho que isso super apoia. Acho que ter um pacote de benefícios que se estenda até os filhos também, né? Então, da empresa pensar no ser humano, para além dele ali na organização, né? Mas ele na vida pessoal dele, acho que é um ponto super importante. Acho que tem um tema que é fundamental, que é a capacitação da liderança, né? Para esse acolhimento, essa empatia, parentalidade, né? Porque no fim você tem uma organização, mas você tem um líder ali direto, né, com a pessoa, né? Então a empresa ela precisa garantir que essa liderança ela acolha, ela seja empática nesse crescimento da família. Acho que esse é um ponto super fundamental. E conectar, né? Acho que falamos muito aqui desses papéis como se muitas vezes eles precisassem ser separados, mas não. Acho que a empresa ela precisa se interessar, ela precisa ter pautas dentro de gestão de pessoas para a família, pensando na família do colaborador. Eu acho que para trazer para essas mães tranquilidade, né? De poderem falar, né? Você vê que tem, você lê relatos de pessoas hoje que saem de licença maternidade, têm receio de voltar, porque não sabe se os empregos estão garantidos, né? Então, como se a maternidade realmente traz esse peso de culpa, né? Então, acho que ter políticas estabelecidas que tragam essa tranquilidade, preparar esse retorno para a mãe, acho que é super importante também, né? Você passa um período longe ali do trabalho, então, que gera insegurança, que te gera aflição, né? Como que você volta, como que você, principalmente para mães de primeira viagem, né? Então, assim, como é que eu saí profissional, voltei mãe e agora, né? Como que eu me organizo nesse mundo? Então, acho que preparar esse retorno gradual, acho que apoiar a gestante nesse sentido, assim, né? Olhar para o ser humano e não só para o profissional que é produtivo, que traz o resultado, que isso é importante também, né? Mas quem é a pessoa que está ali por trás, quem é o seu familiar. Acho que também, né, se tiverem líderes aqui assistindo essa live, se conectar com seus colaboradores, saber quem são as famílias, quem são os filhos, como que estão as coisas. Eu acho que isso gera engajamento porque é propósito, né? Se conecta com os valores das pessoas que estão ali. Eu acho Maravilhoso. Que é práticas assim que é super possível de fazer e que traz um resultado assim gigante. E eu acho que nós somos privilegiadas de vivermos esse tempo de mundo, né? Que as empresas estão começando a olhar para isso. E você trouxe um ponto muito, muito importante sobre o retorno da licença, né? O retorno da mulher ao trabalho pós-licença maternidade. E aí eu queria chamar a Su para ela contar um pouquinho do que pode ser feito especificamente em relação a esse momento, que é o nosso trabalho, né, junto às empresas. Então, Su, conta um pouquinho também do que pode ser feito especificamente sobre esse momento. Que legal, que bom que tu fez essa pergunta. Eu estava aqui louca para contar para todo mundo que está na nossa live que nós lançamos no início do ano o Pacto pela Parentalidade. No Pacto, a gente traz várias listas de ações que podem ser feitas, mas respondendo a Lu, objetivamente a pergunta, para o retorno ao trabalho é fundamental a gente letrar a liderança para como receber esta colaboradora, como realmente fazer este acolhimento de uma pessoa que ficou um período, né, de 4 a 6 meses
A gente sabe que no dia a dia das empresas, 6 meses muda muita coisa. Então, é importante que neste retorno a mãe receba essa mensagem de que ela estava sendo aguardada e que a liderança possa fazer esse repasse. Então, que se as empresas possam estruturar um processo de re-onboarding pensado especificamente nessa mãe que retorna da licença, acolhendo ela. E esse processo de onboarding pode passar por enviar um novo onboarding, né? A mãe pode receber na sua casa um unboxing, uma caixa dizendo, olha que legal, e dentro dessa caixa pode ter alguns itens, como, por exemplo, um crachá com a foto do seu filho, ou um porta-retrato, algo que remeta de que aquele ser que faz parte da vida da mãe, que esteve conectada com ela durante os 6 meses intensamente, vai estar fazendo parte do seu desenvolvimento daqui para frente, né? O que a Paula Pascoal falou. Ser uma mãe tornou ela uma executiva melhor e ser uma executiva melhor tornou ela mãe. Então, a gente pode fazer um presente que reforce essa mensagem da empresa, mas também um processo, que tenha um checklist, né? O que fazer no primeiro dia, ter um programa de mentoria. Então, a gente vem trabalhando junto a algumas empresas, inclusive com a Vivo, né? A Raquel está aqui, para a gente criar um programa de mentoria de mães para acolher as mães que já vivenciaram a sua experiência dentro da organização, poder receber as novas mães que estão chegando na empresa. Então, existem alguns processos, algumas etapas desse re-onboarding. E a gente está aqui à disposição para construir esse modelo de acolhimento que passa por reconectar a própria mãe com ela mesma, fazer com que ela se identifique a potência que ela é a partir da chegada de filhos e filhas, porque quem vivenciou um puerpério e a licença sabe que a gente fica com tanta confusão de emoção que chega um certo momento da licença que a gente pensa, será que eu vou saber ligar meu computador? Será que eu vou saber fazer aquela atividade que eu vinha desempenhando por anos e anos? Então, é muito importante que a gente, enquanto organização, reconheça que essas mudanças de emoções e sentimentos acontecem e a gente cria um processo que ajude a própria mãe a se reconectar com ela mesma, com a sua potência, fortalecendo isso em pequenas ações práticas, mas também num programa de mentoria, num processo de onboarding, e fundamental, a liderança está alinhada nesse sentido. Temos que letrar a liderança em como acolher a parentalidade, e isso não é difícil. Eu gosto muito de reforçar o que a Luciana sempre fala, né, Lu? É fácil, gente, pode parecer muito complicado, tenho que treinar a liderança. Não, gente, é simples, a gente precisa ensinar a liderança a vestir o óculos da maternidade, o olhar cuidadoso e empático. E aí a gente tem algumas dicas que eu acho que a gente pode ir para uma próxima live falando sobre como que essa liderança deve acolher. Já vou deixar aqui anotadinho como uma sugestão, porque eu estou olhando nosso tempo e a gente tem algumas dicas que quer passar, né, Lu? Então, vou devolver a palavra. Então, isso é um passant. E no Pacto tem mais ações que vocês podem consumir e trocar com a gente. Conversem com a gente nas redes sociais. Vamos marcar. A gente está aqui para multiplicar esse olhar. Muito bom, obrigada, Su. E a Regiane está comentando, olha, quando a mulher sai de licença, ela é uma. Quando ela retorna, é uma pessoa completamente diferente. Outros pensamentos, preocupações e prioridades, exatamente. E eu acho importante ressaltar, Regiane, que a gente precisa estimular o protagonismo dessa mãe, né? É o protagonismo dela em relação à sua carreira, em relação à vida dela. Então, é muito bacana a gente poder realmente estimular esse protagonismo, esse papel como agente de transformação e que pode inspirar também os negócios. E falando aí no tema da nossa live, né, que são dicas de como viver com mais leveza e menos culpa, né, a questão da maternidade e carreira, e a gente está aproximando aí do fim da nossa live, eu queria que a Raquel compartilhasse com a gente, né, a gente já falou muito sobre dicas, tá? Essa live inteira a gente já foi falando sobre dicas, mas eu queria, Raquel, saber de você, se tem alguma coisa que você faz especificamente que te ajuda aí a viver com um pouco mais de leveza e menos culpa? Nossa, desafiador, né? Mas eu gostei muito do que a Cris falou. A gente toma café com a culpa, mas não deixa um quartinho separado para ela. Vou levar essa, tá, Cris? Pode levar. Mas eu acredito que, assim, o que eu faço é preparar tempos de qualidade com os meus filhos, assim, estar com eles em tempo de qualidade, né? Gostei, Cris, assim, já vou te seguir, super sua fã, porque também gostei super dos territórios, né? E você foi falando, eu fui lembrando dos meus, né? E você cria mesmo. Sabe aquele restaurante que você vai sempre almoçar com os teus filhos e ele traz uma memória afetiva, né? Final de semana a gente almoçou no restaurante e todo mundo lembrando, a gente vem aqui tanto tempo, é tão legal, e aí você vai criando esses territórios mesmo. Então, acho que é trazer este tempo de qualidade,
se conectar. Então, acho que é importante isso, né? Eu gosto muito de celebração também, gente. Eu adoro fazer uma festa, eu gosto de comemorar o aniversário dos meus filhos. Então, toda vez que tá chegando de um deles agora em maio, então, assim, o que você quer fazer no seu aniversário? Como que a gente vai comemorar? Eu acho que tem pouco tempo para estar junto, mas quando esteja de fato verdadeiro, celebre, né? Acho que é importante que eles saibam que eu celebro a vida deles, né? Que eu celebro que eles estejam, que eles são importantes para mim, que eles são pessoas especiais. Mas também não estou romantizando, tá, gente? A gente falou assim, acho que é importante durante a live falar, não vamos romantizar, gente. Às vezes a gente é uma mãe cansada, às vezes a gente é uma mãe brava, às vezes a gente. Até esses dias eu conversando, falei, gente, eu tô uma mãe cansada, assim, sabe? Porque às vezes você não acha algumas saídas para algumas questões, mas acho que minha dica é tempo de qualidade, assim, e estar. Então, tem dia que eu falo, vamos fazer uma coisa especial hoje? Vamos fazer um passeio? Vamos sair para comer? E todo mundo junto, assim, e aí eu acho que isso conecta bastante. Excelente, Raquel, obrigada. E você, Su? Qual a dica? Quais as dicas? O que você gostaria de deixar São aí de várias, assim, mensagem? eu acho que a Cris também falou muito, amei a palavra territórios, eu acho que nesse território também tem um território nosso, enquanto mãe, mulher, que é ter o momento de se colocar na agenda. Eu acho que quando a gente tá bem com a gente tá feliz, a gente tem aquele tempo de fazer as nossas atividades, de tomar um banho longo, a gente consegue estar melhor para os nossos filhos. Então, se colocar na agenda, eu acho que é a minha dica. Para mim, funciona muito acordar mais cedo, mas pode ser dormir mais tarde, depois que as crianças já dormiram, e ter aquele momento para se colocar na agenda. E aí vem junto o exercício físico. Eu acho que ter uma rotina de exercício físico ajuda muito a nossa cabeça a se desconectar. Então, quando estou muito. Ontem estava. Nosso dia estava realmente, como disse a Lu, né? Pré-mês de maio, é muita correria. E aí eu consegui às 7 horas largar tudo e jogar uma bolinha, um tênis com a minha cunhada, e é só dar uma corridinha ali, parece que a minha vida ficou melhor. Voltei mais tarde para o computador, consegui responder alguns e-mails que eu tinha ficado parado. Então, exercício físico também, para mim, é uma super dica. E eu acho muito importante, só para não ocupar muito tempo, é aceitar nossos altos e baixos. Gente, não dá para ser feliz todos os dias, não dá para ser perfeita todos os dias. Perfeição é do mundo dos deuses. Eu adorei a luta. A Cris também falou: humanidade é a não perfeição. Nós somos humanas, nós somos não perfeitas, temos altos e baixos, e acolher esse sentimento quando tá tudo. E assim, aprender a resetar. Eu tenho usado isso muito, isso foi muito uma coisa do meu puerpério. Tinha dias que eu falava, gente, não aguento mais, Laura não parava de chorar. Minha primeira filha chorou muito durante os primeiros meses, dificuldade de amamentar. E aí eu falava assim, preciso dormir. Eu dormia, e no dia seguinte o dia voltava diferente. Então, acontece hoje em dia também. Às vezes é muita correria, é muito estresse no nosso dia de trabalho. Eu falo assim, não, eu vou resetar. Eu falo, eu e a Lu, já estamos, né, Lu? A gente já tem um nosso no casamento, já sabe. Ó, deixa amanhã a gente volta a conversar sobre esse assunto, vou lá dormir, tomo um banho e reseto. Então, eu acho que é isso, gente. É se colocar na agenda, encontrar um território para si, aceitar os nossos altos e baixos e dizer o que está sentindo, né, gente? Dar legenda para os nossos filhos, ó, hoje eu não posso, mamãe não pode, ou para o chefe, e combinar as coisas. Ninguém consegue adivinhar, ninguém pode adivinhar o que está no nosso coração, na nossa mente. A gente tem que saber o que está passando, e a gente tem que saber comunicar de uma forma assertiva, educada, sem esperar estourar. A gente não precisa estourar para comunicar, a gente tem que comunicar previamente. E aí eu vou passar a bola para ti, Lu, porque eu sei que tem algumas dicas muito legais para passar, e depois a Cris também encerra com algumas dicas para a gente. Eu vou adicionar essas suas, Su, a dica da gente saber dizer não, né? Porque muitas vezes a gente acha que dizer não é uma coisa, eu vou ser grosseira com a pessoa, mas dizer não é um ato de amor. Então, um amor com a gente e um amor com o próximo também, né? Com a pessoa que nos pediu um favor, com a pessoa que a gente vai dizer não. Então, quem ama, diz não, para proteger a relação em relação a si mesmo e também a outra pessoa. Então, vou passar a bola para a Cris. Cris, e as suas dicas? Eu acho que tem uma coisa que é muito legal dentro dessa coisa da humanidade, né, das nossas incapacidades, das coisas que a gente fracassa, é a gente investir nessa humanidade mesmo, nesse papo reto com os nossos filhos, né? Então, com o Francisco, eu procuro mostrar muito as minhas vulnerabilidades, tanto quanto eu mostro as minhas forças. Então,
E a questão do exercício físico que a Su falou, eu acho fundamental. Eu tenho uma coisa, um momento, na segunda-feira eu tenho uma aula de acrobático, que é uma mistura de acro-yoga com pilates aéreo. É a minha aula de brincar. Então, eu começo segunda-feira brincando. Isso é muito bom. E eu tenho realmente essa possibilidade de aliviar a minha culpa, trazendo mesmo... meu filho está adolescente, então eu acho que isso, nesse momento, é muito bom ele ver assim, filho, hoje eu estou triste, hoje eu estou cansada, né? E não tomar tudo para nós. Eu, por ser mãe solo e vivendo a adolescência do meu filho, eu já tive momentos em que ele fez coisas que um adolescente faz, que é mentir uma vez. Então, assim, uma vez ele mentiu para mim, aí eu fiquei, assim, uma noite inteira chorando, mas eu chorava, gente, eu chorava, parecia que eu tinha perdido uma pessoa querida. Porque eu achei que ele estar mentindo era uma quebra de confiança, não sei o quê. Aí, graças a Deus, eu tenho uma psicanalista, eu acho que a terapia ajuda muito nesse sentido. Quem puder ter é muito bom, né? E o psicanalista falou, Cris, você está puxando tudo para você. Ele é um adolescente, né? Às vezes, na adolescência, a mentira acontece, né? E ele está se separando de você. Então, às vezes é entender melhor as coisas ao invés de puxar tudo para a gente, porque a gente tem essa tendência de achar que o filho é a consequência da qualidade da nossa maternidade. O filho não é só consequência da qualidade da nossa maternidade. Ele também é um indivíduo, ele é um desafio enorme, ele vem diferente da gente, né? E ele não será de acordo com as nossas expectativas. Então, isso é importante a gente ter em mente. Filhos são seres que nos são emprestados, que a gente vai encaminhar na vida e que um dia serão eles. Seja isso parecido com aquilo que a gente esperava ou não. Então, a gente precisa também ir desmitificando e desconstruindo essa essa forma romântica de enxergar a maternidade. Filhos vão nos dar muito orgulho, mas também vão nos dar muita contrariedade. E isso faz parte, né? Maravilhoso, gente. A Angélica fala, idealizar filho perfeito não nos faz bem. Precisamos aceitar os momentos que estamos vivendo e os momentos deles também. Muito bom, gente. Então, assim, vamos a partir de agora tirar o peso da mochila, joga umas coisas que não te pertencem e vamos viver uma vida com mais leveza, com mais alegria, com mais aceitação, porque afinal de contas, né, isto é humanidade. E pensando nisso, como disse a Su, a gente pensou no Pacto da Parentalidade em ações sobre o que pode ser feito para a gente ser rede de apoio, para a gente valorizar a maternidade. E no nosso Pacto pela Parentalidade, a gente criou uma lista de ações pensando em diferentes papéis de pessoas na sociedade. Então, por exemplo, se eu sou mãe, o que eu posso fazer para valorizar a maternidade? Se eu sou líder, o que eu posso fazer para valorizar a parentalidade? Se eu sou RH, por exemplo, o que eu posso fazer para valorizar a parentalidade? Então, tem vários atores, digamos assim, vários papéis com dicas do que pode ser feito. E o Pacto, a gente conta com uma assinatura digital para que as pessoas possam ajudar a amplificar essa causa. Então, você assume esse compromisso assinando digitalmente na plataforma e ainda recebe uma lista de ações que podem ser feitas para valorizar a maternidade, diminuir as desigualdades de gênero e para que a gente viva uma vida mais justa, mais equilibrada e mais feliz para todas as pessoas. Porque quando a gente fala sobre valorização da parentalidade, a gente não só está falando de mães, pais e figuras parentais, como a gente está falando numa sociedade mais próspera, numa sociedade mais saudável. Então é isso, agradecemos muito a presença de vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, Raquel. Muito obrigada a quem está assistindo a gente. E que o dia seja leve e que a gente possa voltar brevemente com outros temas que a gente tanto gosta. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigada, Cris. Cris, coloque aí os seus canais. Raquel também. Quer deixar alguma mensagem? Então, últimas considerações. Gente, só agradecer mesmo o convite, papo super gostoso, adorei estar aqui com vocês. Deixar um beijo também, porque eu tô vendo várias pessoas que eu conheço aqui nos comentários, então um beijo para todos, obrigada também pela participação, foi muito bom, meninas.
Também quero agradecer. Eu não acho que eu não sei, não estou conseguindo colocar aqui nos comentários, mas o meu é crispaz.art. Tem acesso ao meu site e assim tem o meu Instagram também, que é @eucrisguerra. Me sigam lá. Foi muito gostoso participar. Adorei te conhecer, Raquel. Tamo juntas, meninas. Tamo juntas. Isso aí. Maravilhoso, gente. Obrigada e uma ótima quarta-feira para todo mundo que está aí nos assistindo. E podem deixar comentários sobre temas que vocês querem que a gente explore nas próximas lives. Nós estamos aqui no LinkedIn a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, às 8h08, das 8h08 às 9h, para que todo mundo possa começar o dia correndo. Então, a gente está aqui com o tempo esgotado, mas muito, muito feliz por esse papo, né, Lu? Isso mesmo. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Beijo, bom dia. Tchau. Obrigadão.